O tênis, um esporte apreciado por milhões hoje, tem origens surpreendentemente humildes. O jogo remonta ao século XII na França, onde os monges jogavam um jogo de bola na mão chamado jeu de paume, que significa jogo da palma da mão. Jogado em mosteiros e pátios, o jeu de paume envolvia bater numa bola sobre uma corda ou um monte elevado, usando apenas as mãos. O século XVI viu a introdução das raquetes, revolucionando o jogo e preparando o cenário para o tênis moderno. As raquetes de madeira tornaram-se a forma preferida de bater na bola, permitindo maior potência e controle. Os avanços tecnológicos, particularmente a vulcanização da borracha em meados do século XIX, abriram caminho para a criação das primeiras quadras de tênis emborrachadas. Esta inovação marcou um ponto de virada crucial, levando ao desenvolvimento do esporte que conhecemos e amamos hoje. O final do século XIX testemunhou a formalização do tênis em quadras de grama na Grã-Bretanha, marcando um momento crucial na história do esporte. Em 1873, o major Walter Clopton Wingfield patenteou um jogo chamado Sphere Stick, que se assemelhava muito ao tênis moderno. O All England Lawn Tennis and Croquet Club, fundado em 1868, desempenhou um papel importante na codificação das regras e na popularização do jogo. Localizado em Wimbledon, Londres, o clube organizou o primeiro campeonato de Wimbledon em 1877, marcando o nascimento do torneio de tênis mais antigo e prestigiado do mundo. Os primeiros campeonatos de Wimbledon foram dominados por jogadores britânicos, refletindo as fortes raízes do esporte na Inglaterra. À medida que o tênis ganhou reconhecimento global, outros países começaram a abraçar o esporte, organizando os seus próprios torneios e produzindo jogadores talentosos. Os Estados Unidos, a França e a Austrália emergiram como potências, desafiando o domínio britânico e moldando o futuro do jogo. A rivalidade entre nações impulsionou o crescimento do esporte, levando à fundação da Federação Internacional de Tênis, ITF, em 1913. A formação da ITF marcou um passo significativo para a globalização do tênis, estabelecendo um órgão governativo unificado para supervisionar o esporte. O início do século XX testemunhou a ascensão de jogadores lendários, que deixaram uma marca na história do tênis. Entre eles, Bill Tilden, conhecido pelo seu serviço poderoso e estilo de jogo agressivo, dominou o tênis masculino na década de 1920, tornando-se um ícone global. Suzanne Lenglen, uma jogadora francesa conhecida pelo seu estilo elegante e cobertura de campo inigualável, revolucionou o tênis feminino, inspirando gerações de jogadoras com a sua graça e atletismo. A criação dos 4 torneios do Grand Slam, o Open da Austrália, o Open de França, Roland Garros, Wimbledon e o Open do Espanha, consolidou ainda mais o lugar do tênis como um grande esporte internacional. Estes torneios, cada um com a sua própria história e superfície de jogo únicas, representavam o auge da realização no tênis, atraindo os melhores jogadores do mundo e cativando audiências globalmente. A Taça Davis, uma competição masculina por equipes criada em 1900, proporcionou os países competirem entre si pelo orgulho nacional. A competição entre nações como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a Austrália cativou o público, transformando a Taça Davis num evento de prestígio, impulsionando ainda mais o crescimento do esporte. O esporte passou por uma transformação significativa em meados do século XX, com o advento do tênis profissional. Antes desta era, o tênis era um esporte amador, com os jogadores frequentemente restritos por regulamentos rigorosos e oportunidades de ganhos limitadas. A transição para o profissionalismo proporcionou aos jogadores mais oportunidades de competir e ganhar a vida com o esporte. A emergência de organizações profissionais como a Associação de Tenistas Profissionais, ATP, para homens,
e a Associação de Tenistas Feminino, WTA, legitimou ainda mais o tênis profissional. Estas organizações forneceram uma estrutura para o esporte, estabelecendo sistemas de classificação, organizando torneios e defendendo os direitos dos jogadores. A era profissional viu o surgimento de novas estrelas que cativaram o público com o seu talento excepcional e carisma. Capítulo 5. A Era Aberta. Tênis para todos. O ano de 1968 marcou um momento decisivo na história do tênis com o início da Era Aberta. Esta mudança aboliu a distinção entre jogadores amadores e profissionais, iniciando uma era de inclusão e oportunidade dentro do esporte. Pela primeira vez, os jogadores profissionais foram autorizados a participar dos prestigiados torneios do Grand Slam, anteriormente restritos a competidores amadores. A Era Aberta testemunhou um aumento na popularidade do tênis à medida que o público em todo o mundo abraçava a oportunidade de assistir os melhores jogadores do mundo a competirem em pé de igualdade, o que cativou o público com jogos e rivalidades emocionantes. Capítulo 6. Identidades nacionais. As cores do tênis. O tênis, embora seja um esporte global, está profundamente interligado com as identidades nacionais, com os países a orgulharem-se imensamente das conquistas dos seus jogadores. Este sentimento de orgulho nacional é palpável durante competições internacionais como a Taça Davis e a Taça Billie Jean King, anteriormente conhecida como Taça Fed, onde os jogadores representam os seus países, adicionando uma camada extra de intensidade e paixão ao jogo. Certos países possuem ricas tradições no tênis, produzindo consistentemente jogadores de classe mundial e estabelecendo-se como potências no esporte. Os Estados Unidos, com a sua longa história de excelência no tênis, produziram jogadores lendários que deixaram sua marca. De Bill Tilden e Don Budge a Pete Sampras, André Agassi e as irmãs Williams, os jogadores de tênis americanos têm desafiado consistentemente os lugares mais importantes, inspirando gerações e solidificando o status da nação como uma força dominante no esporte. A Austrália, outra nação com uma forte herança tenística, tem uma longa e rica história com o esporte, que remonta ao início do século XX. De lendas como Rod Laver e Margaret Court a campeões modernos como Lleyton Hewitt e Ash Barty, os jogadores australianos têm mostrado consistentemente o seu talento no palco global, conquistando admiração pelo seu espírito de luta e desportivismo. Capítulo 7. Um esporte global. O tênis une o mundo. O tênis tornou-se um esporte que transcende fronteiras, línguas e culturas, unindo pessoas de todas as esferas da vida através de uma paixão partilhada pelo jogo. Quer seja jogado nas quadras de terra batida de Roland Garros, de grama de Wimbledon ou nas quadras duras do Open do Iowa, o espírito de competição e a busca pela excelência permanecem constantes, conquistando audiências em todo o mundo. A natureza global do tênis é evidente nas origens diversas dos seus jogadores, vindos de todos os cantos do mundo. Das cidades movimentadas da Europa às aldeias remotas da África, o tênis descobriu talentos ocultos, proporcionando aos indivíduos oportunidades de brilhar no palco internacional. As histórias destes atletas, de superar adversidades e a desafiar as expectativas, servem de inspiração, demonstrando o poder unificador do esporte. O alcance global do tênis estende-se para além do domínio profissional, com milhões de pessoas em todo o mundo a praticar o esporte de forma recreativa, fomentando amizades e promovendo o bem-estar físico e mental. Capítulo 8. O futuro do tênis. O que nos reserva o futuro? À medida que o tênis continua a evoluir, o futuro do esporte promete ser tão emocionante quanto o seu passado histórico. Os avanços tecnológicos,
particularmente na tecnologia de raquetes e cordas, tiveram um impacto significativo no jogo, levando a pancadas mais rápidas, serviços mais potentes e rallies mais longos, cativando o público com uma mistura de potência e finura. O uso de análise de dados e tecnologia vestível também está a transformar os métodos de treino, fornecendo aos jogadores insights valiosos para melhorar o seu desempenho e otimizar as suas estratégias, expandindo os limites do potencial atlético. A emergência de uma nova geração de jogadores talentosos de todo o mundo injeta um novo entusiasmo e expectativa no esporte. Estas estrelas em ascensão, com os seus estilos de jogo únicos e determinação inabalável, estão prontas para desafiar a ordem estabelecida, criando novas rivalidades e cativando o público com o seu atletismo e habilidade. Sendo assim, o futuro do tênis, com o seu alcance global, capacidade de inovar e a paixão inabalável dos seus fãs, tendem a garantir que o tênis continuará prosperando. Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.